Valendo. Boa tarde aos colegas, boa tarde aos participantes. Hoje é dia 23 de março de 2021. Estamos na atividade de reflexão teórica de Medicina de Família e Comunidade, da Residência de Medicina de Família e Comunidade da Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual da Saúde. É uma atividade aberta, pública, para todos que assim acharem pertinente. O nosso convidado especial de hoje, dando continuidade às festividades dos 45 anos da primeira turma de residência de saúde comunitária, atual Medicina de Família e Comunidade, da Unidade Sanitária São José do Murialdo, nós temos aqui hoje o professor, doutor Marco Aurélio da Hoz, que foi residente da primeira turma, depois várias titulações, experiências, docência, experiência de assessorias no campo da saúde pública nacional e internacional. Então, já passo desde já a palavra ao professor Marco Aurélio da Hoz, agradecendo do coração a disponibilidade do tempo nesses dias de pandemia. Professor Marco Aurélio da Hoz, muito obrigado, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Elson, muito obrigado pelo convite, prazer em conviver de volta com o Falck, de poder contribuir com o pessoal da residência, não sei se contribuo, mas pelo menos contar um tanto a história do jeito que eu vejo esse processo todo. Eu sempre tive um grupo que pensava mais ou menos do jeito que eu pensava, e a gente teve uma trajetória comum, entre eles o Nelson Blanc, que foi meu colega, que foi residente da primeira turma também, já faleceu. Ele foi meu colega de ser professor na Universidade Federal de Santa Catarina, fez doutorado na Suécia, entrou na área de epidêmio e era um apaixonado pela epidemiologia e seguiu carreira na epidemiologia. Meu compadre, meu padrinho de casamento, e era outra pessoa que eu queria lembrar, Nelson Blanc presente. O processo da nossa vinda para o Murialdo, ele acontece, e eu acho que é importante registrar isso. Eu tenho uma preocupação atual muito grande com a educação médica. Eu tenho trabalhado com a educação médica e multiprofissional, eu sou professor da residência multi também, mas especialmente eu entendo que mudando o modelo de educação médica a gente vai conseguir mais mudanças do que se mudar, por exemplo, da fonoaudiologia. Isso não vai alterar muito o sistema. Mudando a formação médica, eu acredito que sim. Então, eu tenho uma preocupação muito grande e eu tenho tentado, nos últimos anos, decifrar que coisas acontecem na educação médica que fazem com que o médico tenha dificuldade de querer fazer uma medicina de família e comunidade, tenha uma dificuldade de achar que a atenção básica é importante, tem uma dificuldade de entender que a atenção básica tem tudo a ver com saúde coletiva, e eu quero discutir um pouco isso com vocês. Então, o que acontece? Eu comecei fazendo faculdade de medicina em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E a minha faculdade de medicina ela era sui generis. Ela era muito governada pela psiquiatria. Então, a gente tinha psico desde o primeiro ano. E aí eu gostava demais da psico, mas eu não queria ser psiquiatra. E valorizava muito aquilo, e tinha metade da turma que queria ser cirurgião e detestava a psiquiatria. E eu ficava meio no meio do caminho. Eu digo, não é nenhum nem outro, nem cirurgia, nem psiquiatria. Aí eu era presidente de turma nessa época, da TM 75. Aliás, a minha TM está um desastre. A minha TM está completamente bolsonarista. Impressionante, uma coisa impressionante. Tá? E eu comecei a trabalhar no bairro do Gasômetro como presidente de turma e levei a minha turma para começar a conhecer uma possibilidade de trabalhar com a população. Nós começamos fazendo exame de fezes na população, era o nosso começo do trabalho, e a partir daí levávamos remédio, o professor de parasito nos dava respaldo, descobrimos uma casa abandonada que dizia uma placa posto de saúde, fomos saber o que era, o Amilcar Gigante, um gigante da clínica gaúcha, o Amilcar Gigante tinha bancado com os alunos dele um posto de saúde nesse bairro. Aí a gente ressuscitou esse posto de saúde, fomos procurar o Amilcar Gigante, ele deu respaldo para a gente,
E a gente, desde o segundo ano da faculdade, começou a trabalhar nessa unidade. Inicialmente como parasitologista, depois como dermato, e assim a gente ia aprendendo as disciplinas e ia colocando em prática na unidade básica. A faculdade tinha essa formação psiquiátrica grande e não se discutia muito a questão social, a questão da sociedade, a questão da comunidade. Mas, no meu sexto ano, eu namorava a Silvia, e a Silvia era pedagoga e trabalhava no Murialdo. E trabalhava com um grupo de neurologistas, com um grupo de estimulação precoce. E, bom, ela me disse, olha, tem uma unidade lá que está trabalhando mais ou menos do jeito que tu trabalha no bairro do Gasômetro. Aí eu optei por fazer meu sexto ano, o meu estágio optativo no Murialdo. O diretor da unidade era o Busnello, meu Deus, nessa idade vai fugindo o nome das pessoas. O outro clínico que vai ajudar a fundar não era o Grossman, era o Isaac Levin. O Isaac Levin também era praticamente um vice-diretor, trabalhava junto com o Busnello, e propuseram que a gente montasse uma proposta de medicina comunitária. Eu, na época, por ter militado em política estudantil e por querer fazer uma coisa do jeito que eu achava que tinha que ser, nós propusemos, e a Silvia me ajudou a fazer o projeto, que a residência bancasse residência, casa, para as pessoas morarem no lugar onde iam trabalhar. E aí eu estagiei no Morro da Cruz, eu queria, se fosse fazer a residência, morar no Morro da Cruz. Aí nós moramos no Morro da Cruz, em 1975, eu e Silvia casamos, e fomos passar nossa lua de mel morando na favela. E moramos 1 ano e meio no Morro da Cruz. E foi muito importante a vivência do Morro da Cruz. Depois eu posso entrar em mais detalhes sobre o que foi a proposta de residência propriamente dita. Naquela época, o Busnello aprovou a nossa proposta, foi feito um exame de seleção, eu acabei tirando o primeiro lugar, bom, muito lógico, eu tinha montado praticamente a proposta, imagina se eu não tiro o primeiro lugar. Então, aí eu entramos na residência. E aí, morando lá, o Batista Magro Filho foi outro que foi morar na comunidade, foi morar perto da Vila Vargas, e o Nelson Blanc foi o outro. Os outros colegas nossos não foram morar no bairro, só nós três que fomos morar no Murialdo. O João Batista Magro Filho, eu e o Nelson. Mas, evidentemente, eu e a Silvia lá enfiado no Morro da Cruz, onde não tinha ônibus, não tinha calçamento. Então, a gente subia o morro a pé, a nossa casa era a penúltima do morro. Depois tinha mato. Bom, foi uma experiência riquíssima. Eu quero contar um pouco dessa experiência depois. Quem que escreveu o relato da experiência? Eu recebi, boa tarde, professor, escrevemos o relato da experiência. Você pode dar uma olhada, por favor? Não sei quem me disse isso. Alguém colocou no chat. Eu não consigo nem dar uma olhada, não sei aonde olhar. Chat. Amilcar Gigante Pelotas foi fundamental até reitor da UFPEL, justo. Não acho. Desculpa eu não responder essa questão. Sim, tá aí, eu abro depois. Eu vou ter que abrir depois, eu não consigo abrir ao mesmo tempo, eu tenho medo de botar tudo a perder. Se ligar outra coisa ao mesmo tempo, eu vou me atrapalhar. Então vamos continuar. Tá? Depois eu leio. Quem que está me dizendo isso? O nome dessa pessoa eu não tenho aqui. Aguardo sua resposta. Eu não tenho o nome. Depois a gente... Deve ser no teu WhatsApp, porque não é no chat. De repente é no WhatsApp. Deixa eu ver o que é. Quando desconecto, não, também não é, não sei. Tá, depois eu leio. Agora, era pelo WhatsApp. Tá. Então, nós estávamos lá no Morro da Cruz e as experiências eu vou relatar depois.
Eu acho que são importantes porque é o fulcro da história, a relação do médico com a comunidade, que é o que vocês querem saber como é que foi isso. Mas depois disso, eu tive que abortar a residência nos últimos 6 meses, porque eu queria me especializar em saúde pública. E eu achei que a residência daria especialização em saúde pública, e a residência estava mais interessada num outro tipo de padrão, num padrão de médico privado para a saúde da família. Eu não queria medicina privada, eu achava que tinha que ser público. Eu já estava envolvido com o SEBS, eu já era presidente do SEBS de Porto Alegre nessa ocasião, e estava militando no movimento da reforma sanitária em 76, com ligações com o Movimento Popular de Saúde. E então fiz o curso de saúde pública, e ao final do curso de saúde pública eu não recebi o diploma de médico de família, porque fui fazer saúde pública no último semestre, ao invés de fazer a medicina que se queria que eu fizesse. Eu levei isso para uma assembleia do Murialdo, com 120 pessoas, eu tive 118 votos favoráveis e 2 contra, mas não recebi o título. E aí, bom, eu recebi o título de médico de família e comunidade. Muitos anos depois, foi encaminhado para a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e eu hoje sou um médico de família e comunidade. Reconhecido pela sociedade, mas eu não terminei a residência segundo os padrões daquela residência no Murialdo. Então, eu saí muito brigado com o Murialdo, não com o Murialdo, mas com a organização do Murialdo, e vim para Florianópolis. Em Florianópolis, eu fui médico da Barra da Lagoa, uma vila de pescadores, na ocasião, com uma estradinha de terra que dirigia até a vila de pescadores, e na estradinha de terra, a gente não conseguia passar quando chovia, então não tinha comunicação com a cidade. E a primeira vez que eu fui consultar, uma pessoa me chegou assim e disse: doutor, eu tenho uma dor que me seca-me toda. Eu acho que é no pente, mas talvez seja a mãe do corpo. Eu digo: olha, a senhora me desculpe, mas eu não entendi absolutamente nada do que a senhora me contou. Pode começar de novo. Doutor, ela ficou meio com raiva. Eu tenho uma dor que me seca-me toda. E acho que é no pente, na mãe do corpo. Eu digo: olha, não estou conseguindo entender. Se a senhora falar bem mais devagar. Doutor, é uma dor que me cerca-me toda. Ela rodeia em volta do corpo e para no pente, na implantação dos pelos pubianos. Eu vim aprender isso depois. E mãe do corpo é o útero. Ela achava que era do útero. Bom, isso é só para ter uma ideia da minha primeira consulta na Barra da Lagoa. Foi assim, eu digo: eu tenho que entender como é que é esse povo, como é que vive esse povo, senão eu não vou conseguir nem ao menos me comunicar. Eu falava estrangeiro. E aí trabalhei na Barra da Lagoa 2 anos, 3 anos. No meio do meu trabalho, eu acabei indo ser coordenador de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social. Era mais ou menos o equivalente a um secretário municipal de saúde. A gente organizou um grupo de educação médico-odontológica continuada. Trabalhamos com a enfermagem, não tinha enfermeiro na rede, só técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Levamos a Denise Pires, que fez residência no Murialdo também, como enfermeira, e começamos a montar o trabalho. Em 1980, eu já era professor da Universidade Federal e acabei sendo demitido da prefeitura porque defendia uma organização do Sistema Único de Saúde. Então, naquela época, defender um Sistema Único de Saúde que juntasse NAMPS e Medicina de Família e Medicina Pública e Ministério da Saúde era uma coisa proibitiva. O Arli Greff, que era o presidente da Amrigs antes e depois virou presidente do INAMPS, odiava pensar que médico pudesse ser assalariado. E isso nos botou em franca rota de colisão na 7ª conferência, em 1980, e na 7ª conferência eu acabei dançando da prefeitura. Especialmente porque a gente discutiu o documento do SEBS, e era um documento que, segundo o Arli Greff, era um documento subversivo, não podia ser discutido.
Então, foi um período, para vocês terem uma ideia, do que é trabalhar num período de ditadura militar. Então, estou falando de 1980. Aí eu fiquei em dedicação exclusiva na universidade, ato contínuo, abrimos um posto de saúde da universidade, no bairro Costeiro do Pirajubaé, onde a gente formou muita gente. Os alunos eram voluntários de medicina e enfermagem, e nós trabalhávamos numa casa de madeira alugada pela Pró-Reitoria de Extensão, e montamos o posto de saúde e formou muita gente. Muitos médicos de família que hoje eu conheço passaram pela Costeira. Da Costeira, eu já era presidente do SEBS de Santa Catarina, eu acabei indo a uma reunião nacional do SEBS e tive o convite do Sérgio Aroca para ser orientando dele. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz seleção e fui fazer meu mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, na Fundação Oswaldo Cruz, com o Sérgio Aroca de meu orientador. Isso corria o ano de 85. Em 85 tinha terminado a ditadura militar e começava a ideia de fazer um sistema único de saúde da 8ª conferência. E o Aroca era justamente o meu orientador, e eu me meti no olho do furacão de organizar a 8ª conferência, colaborar com a organização da 8ª conferência. Trabalhei muito na 8ª conferência, e acabei vindo para Santa Catarina como representante do Ministério, fazer a primeira conferência, e aí eu me meti em assessoria do Ministério e levei um tempo para terminar meu mestrado. Acabei fazendo meu mestrado mostrando a ascensão e queda do movimento sanitário no município de Criciúma. Em Criciúma, nós montamos uma proposta de atenção básica, de postos de saúde, de trabalho interdisciplinar, interprofissional. Foi uma experiência muito rica de SUDS, do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, antes de nascer o SUS. E aí, quando nasce o SUS, a experiência praticamente morre, porque o pessoal do nosso pessoal resolveu ser candidato sem compor e perdemos as eleições para a Arena. E aí, a Arena demitiu todo mundo e terminou a experiência de Criciúma. Então, apesar de ter terminado a ditadura militar, os resquícios ainda eram muito fortes. Mas nessa época, 1990, já tínhamos aprovado o SUS e a lei orgânica. Em 90, eu defendo minha dissertação de mestrado e não volto mais a praticar medicina de família. Volto a trabalhar em saúde coletiva, entendendo muito uma discussão que eu acho que é fundamental para a medicina de família. Entender que saúde coletiva e saúde pública não é a mesma coisa. Eu fiz isso na minha tese de doutorado, examinando as diferenças entre saúde pública e saúde coletiva, e entendendo que a medicina de família tem que beber nas duas fontes, na saúde pública e na saúde coletiva. Mas que na saúde coletiva a gente aprende o conceito de saúde, que é o conceito de saúde da 8ª conferência. O conceito de saúde da 8ª conferência fala de saúde é antes de tudo, e bota 11 variáveis. Saneamento, educação, habitação, salário, emprego, posse da terra, vírgula. Mas, antes de tudo, depende da organização social da produção. E isso, para mim, é o fundamental. Entender que trabalhar saúde é trabalhar a organização social da produção. E a organização social da produção significa que a saúde é determinada no nosso país pelo jeito como se organiza o capitalismo na nossa formação social. É isso a organização social da produção. Então, se nós vivemos num tempo de social-democracia, é uma coisa, é essa formação social. Se nós vivemos num tempo de neoliberalismo, é outra coisa. Então, discutir isso para pensar a promoção de saúde, para mim, é fundamental. Porque promover saúde está na política nacional de promoção de saúde. Promover saúde é promover emancipação, autonomia, equidade, solidariedade, que são coisas que extrapolam o biológico. E isso é promover saúde. Por outro lado, no biológico a gente pode prevenir doenças. Então, eu acho que o médico de família tem que trabalhar na promoção de saúde e tem que trabalhar na prevenção de doenças. Na prevenção de doenças, de uma outra lógica que não seja a lógica da saúde pública tradicional.
a lógica da saúde pública tradicional, culpabiliza o doente e tenta educar pelo susto. Com cartazes assustadores, com olha que olha o que vai fazer, vai te acontecer se não usar camisinha, um pênis com umas 500 verrugas, uma vagina escorrendo líquido verde, use camisinha. Acham que assim estão educando. E então, educação em saúde não é isso. Isso é educação sanitária. A educação pelo susto é a educação da saúde pública. Então, a gente tem que estudar a saúde coletiva para entender o que é educação em saúde, o que é planejamento estratégico em saúde, o que é epidemiologia crítica e o que é promover saúde. Então, acho que o casamento da medicina de família com a saúde coletiva é indispensável. E quando eu fui fazer a assessoria no Ministério da Saúde, eu defendi esse modelo, até que eu tive um problema cardíaco, entrei numa cirurgia, fui substituído na assessoria, e o cara que me sucedeu como assessor dizia que saúde coletiva não tinha nada a ver com medicina de família. E aí eu acho que aí tem uma dicotomia no nosso ambiente, na medicina de família e comunidade, onde saúde coletiva está de um lado e pode ser trabalhada, e o outro lado é só clínica. Uma clínica ampliada, uma clínica do método clínico centrado na pessoa, que eu até acho que avança um bocado, mas eu acho que a gente tem que ir para além do método clínico centrado na pessoa. Então, a minha ideia de discutir com vocês é que eu acabei fazendo doutorado em educação, e meu doutorado em educação estudou estilos de pensamento na saúde. Ela está disponível, a tese, estilos de pensamento em saúde pública, e eu coloco justamente a diferença entre saúde pública e saúde coletiva, e digo que a medicina comunitária estaria no meio. Ela beberia na clínica, na saúde pública e na saúde coletiva. E ela seria o ponto de ligação entre as três coisas. Então, as minhas experiências, quase todas, transitaram por esse tipo de prática. Uma prática de educação popular, uma prática de vivência com a comunidade, uma prática de supervisão nessa área. Eu fui coordenador da residência da Federal de Santa Catarina, tanto da multiprofissional como da médica. Criamos a residência na Univale. Eu assessorei o Ministério na criação das residências. Atualmente, eu estou assessorando as residências do Espírito Santo. O médico, que é o secretário de saúde, foi meu aluno e fez medicina em Cuba, validou, brasileiro, né? E me convidou para estar assessorando a residência no Espírito Santo, as residências do Espírito Santo. Então, o que é o meu discurso? O meu discurso é uma prática clínica de excelência, mas junto com a prática clínica, trabalhar a prevenção horizontal com uma relação médico-paciente excelente, conhecendo a população e conhecendo como é que funciona aquela comunidade e a formação social daquela comunidade, e praticando promoção de saúde, colaborando com a emancipação da população, colaborando com o Conselho Local de Saúde, com grupos de reflexão, com educação popular, com material para a educação popular. Então, é muito trabalho? É muito trabalho. E para esse muito trabalho, a gente defende o velho modelo da atenção primária em saúde, da atenção básica, ou, especialmente, da estratégia de saúde da família, que a gente nunca conseguiu emplacar. O que a gente defendia é que era uma equipe para, no máximo, 2.000 pessoas. A gente defende isso até hoje, e eu defendo em nome da demanda. A demanda prevista é de 20% da população ao mês, 25%, e 400 consultas mês é mais do que suficiente para tu não ter tempo de quase nada. Se tu tiver mais que 2.000 pessoas, tu não vai ter tempo de fazer grupo de comunidade, tu não vai ter tempo de conhecer a comunidade, de fazer visita domiciliar, de territorialização, tu não vai ter trabalho interdisciplinar. Então, daí tu toca só a demanda. Então, precisa ser uma estratégia de saúde da família para 2.000 pessoas, com o NASF junto, porque a nossa formação não está dando a completude que eu gostaria, é só com a residência que se consegue isso. Então, esse modelo de formação que a gente defende, na residência da Universidade Federal e na residência da Univale, que infelizmente terminou esse ano, nós formamos a última turma e não renovamos o convênio com o Ministério, porque a Univale não estava disposta
a arcar com o prejuízo de pagar os professores, porque ela não tinha nada em contrapartida. A contrapartida era dada para os residentes. A Univale em si não recebia nada do Ministério. E nós, professores, trabalhamos do jeito que deu até terminar a residência. Durante um tempo recebíamos carga horária da Univale, depois não conseguimos mais isso. E ficamos dando aula do jeito que deu. Infelizmente terminou, eu devo estar me aposentando da Univale, e estou com 71 anos, me vacino na sexta-feira, enfim, estou louco para me vacinar. E as minhas experiências são do campus avançado de Santarém, que é as experiências de conviver com o pessoal da Amazônia. As minhas experiências são de Chapecó, trabalhando com a população rural, onde a gente montou um projeto de atenção primária em 1980, com agentes comunitários de saúde. Quando não se falava em agente comunitário de saúde, nós tínhamos 64 agentes comunitários da cooperativa, da Cooperalfa. As minhas experiências são da Costeira do Pirajubaé, que a gente trabalhava com os alunos, e da Barra da Lagoa, e do Muri Alto. Então, essas experiências são um leque de experiências muito grande, onde eu posso colocar algumas dessas experiências para mostrar a importância de entender a lógica da comunidade, que não exatamente é a mesma lógica cartesiana da medicina. E a gente tem que trabalhar convencendo as pessoas na lógica que elas entendem, não na nossa lógica. Então, essa ideia de fazer educação e saúde de um outro jeito, respeitando as pessoas, respeitando a verdade das pessoas e a comunidade, é uma coisa fantástica. Eu, em Santarém, por exemplo, nós estávamos capacitando agentes comunitários de saúde no bairro do aeroporto. E o bairro do aeroporto ficava a caminho do aeroporto de Santarém e não tinha luz. Passavam os postes de alta tensão do aeroporto por cima do bairro e eles não tinham luz. E aí a gente perguntou para eles por que eles não tinham luz. É porque a gente precisa se organizar, então a gente colaborou com a organização deles para eles fazerem uma comissão para ir na prefeitura, porque parece que a prefeitura fazia umas doações para quem quisesse luz. Mas eu digo, doação não adianta se a gente não tiver certeza que chega energia. Fizemos uma comissão para ir na base aérea. A base aérea diz que, o aeroporto, diz que cedia a eletricidade desde que tivéssemos postes. Então eu digo, bom, então vamos na prefeitura conseguir poste. Quantos postes? Fizemos o mapeamento do bairro, 36 postes. E aí a comissão foi à prefeitura, enquanto eu e a Eliana Farias dávamos aula para os agentes comunitários. De repente, vemos a comissão... Como? Mestre, a Eliana é minha tia. Não é possível. Meu Deus do céu. Pois foi com ela. Trabalhei muito com ela. Coisa linda. Sim, para ter uma ideia, quando ela veio para Porto Alegre e conheceu a experiência, a tua indicação antes e durante, era lá em casa que ela ficava todo o tempo. Olha só! Olha que coisa fantástica. E depois, quando eu ia para Floripa, era na casa dela que eu ficava. Ela faleceu já, né, Elson? Sim. A gente perdeu o contato, mas eu soube que ela faleceu. Mas foi uma grande companheira. E aí nós dois dando aula, vemos a comissão chegar da prefeitura, carregando um poste, todos eles. E eu digo, e daí o que conseguiram? Conseguiram os postes? Não, a gente conseguiu um poste. Precisava de 36. Quer dizer, a indignação que eu fiquei, eu digo, mas por que vocês não disseram para o prefeito que pegue esse poste e não sei o que faça com ele? Aí eles disseram, não, o prefeito disse que ele atende os interesses das comissões, então nós vamos montar 36 comissões, e cada comissão virá com um poste. Jamais me ocorreria isso, entende? E eles fizeram isso. Montaram 36 comissões para buscar postes na prefeitura, montaram os 36 e conseguiram a eletricidade. Então, isso para mim foi um aprendizado de paciência histórica, de saber trabalhar com o poder, do jeito que o poder é constituído, fantástico, assim, entende? Então, e médico de família tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Eu precisava conservar vacina, eu precisava que as pessoas conservassem o alimento. Em Santarém é muito quente.
Eu precisava que as pessoas tivessem possibilidade de viver um pouco melhor. Então, isso interessa ao médico de família. E isso, a gente trabalha em que horas? Para além do método clínico. É conhecendo a comunidade e entendendo o que interessa à comunidade. E trabalhando em promoção de saúde. Olha, eles terem conseguido a luz, a própria promoção de saúde. Muito mais que ensinar a escovar dente. Ensinar a escovar dente, tu previne cárie. É prevenção de doença. Então, essa diferença entre promoção de saúde e prevenção de doença, para mim, é fundamental. E isso eu trabalhei na minha tese de doutorado. Então, esse tipo de exemplo, eu tive muitos exemplos na vida. Na Barra da Lagoa, quando eu fui médico, na Barra da Lagoa, eu montei um programa de saneamento para fazer fossas de fermentação. Além do atendimento, as pessoas tinham um lençol freático, lençol da água, onde elas captavam a água, era muito superficial. A 60 centímetros tu encontrava água. Então eles pegavam a água onde eles botavam os dejetos. Então a água era absolutamente contaminada. Eu digo, tem que descontaminar essa água. Como é que descontamina? Bom, não contaminando. Não contaminando era a fossa de fermentação. E aí montamos, naquela época, a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina tinha oficina de saneamento, fiz um convênio com a Secretaria e consegui lajes de cimento para montar caixas de cimento, para montar fossas de fermentação. Para mim é tão óbvio falar de fossa de fermentação, mas os meus alunos da graduação em medicina nunca ouviram falar. Como é que se faz uma fossa de fermentação? Para que serve? Qual é a utilidade disso? Por que é importante? Porque vai ter uma fermentação anaeróbica na caixa de cimento. E com a fermentação anaeróbica, tu inativa tudo que tiver ali dentro em 6 meses. Então a caixa de cimento tem que ser repartida pela metade para usar a caixa de cimento metade durante 6 meses, a outra metade durante os outros 6 meses. Portanto, uma caixa com 2 metros cúbicos. 1 metro cúbico para cada semestre. Ao final do primeiro semestre, tu abria uma portinha embaixo e tirava todo esterco sem cheiro que servia de adubo, estéril. E tem uma utilização eterna, a fossa de fermentação. E com isso, para de contaminar o lençol freático. Então, o que a gente fez? Conseguimos as primeiras 36. Eu tinha um grupo de educação e saúde, eu expliquei para eles como é que era, e eles foram os primeiros a ganhar as fossas de fermentação. Eu digo, agora virão outras e vocês vão me ajudar a fazer educação na população. Meu Deus do céu. Vocês não queiram saber como foi difícil. Eu lembro de uma pessoa que me dizia, mas eu vou entrar numa caixa dessas, ficar em cima de uma caixa dessas, vendo aquele troço acontecer ali embaixo, sentindo aquele cheiro numa casinha, enquanto eu posso subir o morro, me segurar num galho e ficar olhando a lagoa lá embaixo naquela lindeza. Depois eu tapo com umas folhas e resolvido. Como é que tu educa isso? Como é que tu educa uma cultura de fazer cocô no mato? Bom, tentamos. Aí, depois que eu saí da Barra da Lagoa, eu me encontrei com uma pessoa da Barra e disse, doutor Marco, o senhor se lembra que o senhor me xingou uma vez? Eu digo, não me lembro de ter xingado. Não, o senhor tinha me dado uma caixa de cimento e o senhor me xingou porque eu não usei do jeito que o senhor queria. Eu digo, não me lembro disso. Não, é que a caixa de cimento, o senhor disse que era para botar cocô dentro. A caixa de cimento era a coisa melhor que eu tinha na minha casa. Eu botava para amadurecer o cacho de banana lá dentro da caixa de cimento. Eu botava a minha tarrafa para os ratos não roer. E era o lugar seguro da minha casa. Então eu tinha aquela caixa de cimento como uma preciosidade. E o senhor queria que eu fosse botar cocô ali dentro? Ai. Então, há que entender a realidade da comunidade, senão o nosso discurso é absolutamente vazio. Então, a gente tem que sentar muito com eles. Sem conhecer comunidade, não vai dar. Tem as histórias do Morro da Cruz, são histórias mais antigas, são folclóricas, as minhas histórias do Morro da Cruz. Eu fiz um convênio com um pai de santo. Eu estava discutindo, o pai de santo ia lá em casa, volta e meia, conversar comigo, ele queria fazer um namoro comigo.
E aí, depois eu descobri qual era o namoro dele, mas eram 2 namoros, na verdade. Um era sobre... eu falei que quando as pessoas caíam no chão, se contorcendo, podia ser crise epilética ou crise conversiva. E naquela época tinha muita crise conversiva. Hoje em dia até é raro ver isso, mas tinha muita crise conversiva. E tu tinha que fazer o diagnóstico diferencial, clinicamente olhando. A clínica conversiva, a clínica da crise conversiva e a clínica da epilepsia. Na clínica da epilepsia, quando a pessoa caía no chão, se machucava. Ela se babava, se mordia, urinava. E na crise conversiva, ela não se machucava. Os espasmos eram para dentro e na crise epilética são para fora. São detalhezinhos que a gente aprendeu a reconhecer. E ele disse, mas isso para mim é incorporação do santo. Eu digo, como assim? Não, porque tem santo bom que não judia da pessoa. E tem santo ruim que judia da pessoa. E eu digo, como é que é isso? Não, porque eu tenho dificuldade do santo ir embora quando o santo é ruim. Ele machuca a pessoa, ele faz a pessoa se urinar, eu digo, opa, o que é isso? Eu digo, olha, vamos fazer um convênio aí. Tá? O que tu faz quando é crise, que é o santo bom? Não, eu converso com o santo e peço para ele ir embora, e a pessoa sai da crise, eu tiro todo mundo da volta, para não dar benefício secundário. Não, isso fui eu que disse. Para não dar benefício secundário. Mas, de qualquer forma, ele tira todo mundo da volta, conversa com o santo e a pessoa sai. E na crise epilética, ele conversa com o santo e o santo não vai embora. Eu digo, então, vamos fazer o seguinte, nas tuas sessões, quando tiver um santo ruim, tu vai e me chama. Eu fui 2 vezes em sessão de madrugada, com injeção de diazepam, para tirar a crise epilética da sessão de Umbanda. Então, era convênio. Se era crise conversiva, ele manejava do mesmo jeito que eu. Tirava todo mundo da volta para não dar, e digo, o que está te acontecendo? O que foi que houve? Quem sabe se a gente conversa como adulto? E saíamos da crise conversiva com papo terapia. Então, fizemos um convênio estabelecido. Essa é uma história típica do Morro da Cruz. Fiz parto domiciliar. Eu não sabia que ia ter que fazer parto domiciliar. Mas tu é chamado em cima de um morro de 2 quilômetros de terra, não tinha ônibus, de madrugada, bate na tua casa, está nascendo a criança. Eu digo, leva como? Leva a pé, descendo o morro, de esqui, de como? Eu fui lá, eu fiz 6 partos no Morro da Cruz. Nenhuma ruptura de períneo, nenhum corte, tudo absolutamente maravilhoso. Não recomendo, mas ufa, fiz. E coisas como o grupo de alcoolistas. O nosso médico de família, do Murialdo, fazia grupos. Eu fazia grupo de comunidade, fazia grupo de alcoolistas. A supervisão era do Busnello, e a gente estudava muito o alcoolismo, entendido como uma patologia, como uma drogadição, e como tal, a pessoa não pode nunca mais beber. A gente negava os alcoólatras anônimos, porque é muito religioso, mas a gente trabalhava com uma lógica de não pode mais beber, nunca mais. E fazíamos grupo com o alcoolista e as famílias. Eu, depois de algum tempo, tinha 6 alcoolistas em grupo, que vinham com os companheiras, e, eventualmente, um casal vinha com uma filha, a Eva. A Eva é enfermeira hoje. Eu tenho o maior orgulho, já contei para ela, que conta essa história de vez em quando, ela ficou super envaidecida. Mas a Eva era filha deles, tinha uns 14, 15 anos, e ia para entender a doença do pai. E a Maria era a esposa dele, também queria entender como é que era o alcoolismo. E aí se discutia a questão do alcoolismo, de como eles perdiam a consciência, normalmente botavam a perder o patrimônio da família. Dos 6, 2 ou 3 já tinham incendiado a sua casa. Alguns tinham carro, bateram o carro, não conseguiram comprar outro. Ou seja, de como eles vão se deteriorando. E na medida que um diz assim, eu acabei dormindo com a vela acesa e queimei a minha casa, eu também fiz isso. Então tu começa a trocar experiências
E aí a gente usava um medicamento chamado Antabuse. O Antabuse cria uma repulsa pelo álcool. E ele funcionava como muleta. E a gente dizia isso. Olha, ele não tem nada a ver com o tratamento. Ele é só para, se vocês beberem, vocês vão se sentir muito mal. Então não arrisquem beber. Todos eles arriscaram, claro. Tá? Porque será que funciona mesmo? Daí davam um golinho de álcool, ficavam vermelhos, ficavam com vertigem, e diz assim, tá me fazendo mal o remédio. A gente dizia, não é o remédio, é o álcool que tu bebeu. Então, não sei se é um tratamento adequado, hoje provavelmente eu não usaria, mas era o que a gente fazia na época. E quando a gente sentia que um alcoolista estava deixando de tomar o Antabuse, ou ele dizia, eu acho que está me fazendo mal, não vou mais tomar. A gente sabia que ele estava preparando uma recaída. Então, isso é comum no alcoolismo, a gente discutia que podia ter recaídas, etc. E tal. Bom, depois de uns 6 meses de grupo, o marido da Dona Maria e o pai da Eva, ele não veio numa reunião do grupo de alcoolistas. Eu fiquei pensando se ele tinha voltado a beber. No outro dia, a Eva vai lá e diz, o pai voltou a beber. Eu digo, voltou a beber é meio forte, Eva. Quem sabe ele teve uma recaída, quem sabe eu faço uma visita domiciliar. Não adianta que ele está bêbado. Então vamos fazer o seguinte, tu tenta controlar ele pelo menos 24 horas sem beber. Eu acho que tu consegue, por todo o discurso que a gente já teve, tu sabe como fazer isso. E tu me avisa se ele está 24 horas sem beber, eu vou tentar convencer ele a voltar para o grupo. Aí fui fazer uma visita domiciliar, ele voltou para o grupo. E aí, no grupo, ele diz assim, eu achei que eu já tinha dominado a bebida, e a Maria me comprou uma garrafa de vinho para a gente comemorar que fazia 6 meses que eu não bebia. Olha só. A Maria sabia que ele não podia beber nunca mais. E ela comprou uma garrafa de vinho para comemorar. O que é isso? Aí tem que entender o contexto familiar. Sem entender contexto familiar, a gente não vai para adiante. Um dos filmes da Unidade Básica de Saúde relata exatamente isso. A mulher do alcoolista. A mulher do alcoolista não é padrão, pode ser o homem da alcoolista. Não é uma coisa masculina feminina. Mas é uma coisa em que tem uma... Temporada do Heraldo. Isso! Heraldo, justamente. Ela estava preocupada que a mão dela estava amarela, o que era? Ou seja, ela queria ser o centro das atenções. E aí eu comecei a me dedicar a Maria. E ela queria ser centro das atenções. E quando ele bebia, ela era centro das atenções, porque ela saía para a rua dizendo, o Gilberto quer me bater. E toda a vizinhança acolhia, todo mundo tratava ela super bem, e o Gilberto era o demônio. O Gilberto, deixando de beber, deixa de ser o demônio, e ela tem que recompensa secundária. E aí eu comecei a trabalhar ela, porque a gente tinha um grupo de comunidade, e resolvemos trabalhar com o Angelone, que ficava lá embaixo, do Murialto, trabalhar com o Angelone para ele, quando descarnava as carnes para o açougue, que eles nos dessem as ossadas para a gente fazer sopa. E nós começamos a fazer sopões no Murialto, lá em cima, no Morro da Cruz. E quem que era a cozinheira? A Dona Maria. A Maria era a cozinheira do panelão e as pessoas iam no final de semana pegar vasilhazinhas de sopa para levar para suas casas, para ter comida durante a semana, da sopa de verdura e carne que a Maria fazia. Ou seja, nunca mais teve que chamar a atenção de outro jeito. Ela era a matrona da comunidade. Quando fazia um ano no grupo de alcoolistas, eu comecei a ficar com medo, porque eu ia entrar em férias. Eu digo, como é que vai ficar o grupo nesse meio tempo? Fui falar com o Busnello. Busnello, o que eu faço? Deixar para alguém do grupo. Eu digo, como assim deixar para alguém do grupo? Alguém do grupo toca enquanto tu está ausente. Tu deixa os medicamentos, deixa as coisas, e eles vão continuar fazendo o que tu faz. Eu me senti muito mal. Eu digo, isso não vai acontecer bem. Tá? Mas o Busnello tinha dito, eu fui lá. Digo, olha, pessoal, algum do grupo está interessado em coordenar o grupo enquanto eu viajar de férias, etc. e tal? A Eva, 15 anos, levanta o braço. Eu digo, sim, muito bem, a Eva está interessada. E quem mais? Ninguém. Eu digo, Eva, eu vou levar a possibilidade de tu ser para o meu supervisor e vamos ver o que acontece. Eu digo, olha, Busnello, só a Eva quer. E por que não pode ser a Eva?
Eu digo, porque ela tem 15 anos, ela não me conhece, mas ela não está no grupo desde o começo? Tá. Ela não acompanhou a recaída do pai dela e não trabalhou legal? Eu digo, tá bom. Voltei para o grupo, eu digo, muito bem, a Eva era uma candidata. Quero saber se tem outro candidato. Não pintou outro. Digo, bom, então será a Eva. E aí eu engoli em seco e fui para as férias. Nós tínhamos 6 alcoolistas e fazíamos a reunião às terças-feiras à noite, quartas-feiras à noite. Terças-feiras à noite. Aí eu volto das férias, me aparece a Eva na unidade, diz, doutor Marco, acho que fiz uma bobagem. Eu digo, eu sabia. Cá entre nós, eu digo, eu sabia. Que bobagem tu fez? Eu mudei de dia. Eu digo, mas por que tu mudou de dia? Porque as pessoas me pediram para mudar de dia, para fazer na sexta. Eu digo, mas por que na sexta? Porque na sexta é o dia que eles voltam do trabalho com o dinheiro no bolso. E com o dinheiro no bolso, eles têm a vontade de gastar em alguma coisa e vão gastar com álcool. E se a gente faz a reunião, a gente consegue fazer com que eles não gastem. E aí, bom, eu troquei a reunião para sexta. E agora nós estamos com 12 alcoolistas no grupo. Tinha 6 durante um ano inteiro fazendo na quarta-feira. Com um mês de trabalho da Eva, ficaram com 12. Tá? Eu voltei para a reunião do grupo, eu digo, quem coordenará o grupo é a Eva e eu vou assessorá-la. E aí, quando eu fui embora, a Eva continuou tocando o grupo, com a assessoria do Busnello. Então, foi um aprendizado dos mais maravilhosos que eu tive, de valorizar as pessoas da comunidade, de promover a autonomia das pessoas da comunidade, de colaborar com a emancipação das pessoas da comunidade e de que eles se autodeterminam, se tu subsidiá-los. Então, quando eu fui embora, fui feliz da vida, depois eu soube que a Eva foi fazer curso de enfermagem, é enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido essa experiência. Bom, eu tenho um mundo para contar. Minhas aventuras com o China, que era o bandido do morro, que acabou sendo morto pela polícia, e não era bandido do morro. Tem uma história da casa que caía, que é um outro aprendizado maravilhoso para mostrar como a gente se engana no consultório. Eu acho que vou contar esse ainda, antes de abrir. Era uma senhora mais idosa. Eu digo senhora mais idosa porque ela devia ser mais nova do que eu sou hoje. Mas ela devia ter seus 60 anos por aí, na época. E foi me consultar porque andava muito preocupada, não conseguia dormir. Eu digo, o que lhe ocorre? Ele disse, olha, a minha filha foi embora com a minha neta de casa e eu tenho medo que a minha neta vá se estragar como a minha filha se estragou. Eu digo, como assim se estragou? É que a minha filha é prostituta, né? E agora a minha neta foi morar com ela. E aí eu fico preocupada com isso. Eu fico preocupada que meu marido saia da cadeia e volte a me bater. Eu digo, meu Deus do céu. E aí começa a desabar o mundo. Tu diz assim, como é que eu manejo isso? E aí eu me sinto muito sozinha também. E aí de noite eu não consigo dormir. Conversou mais algumas coisas. Eu digo, olha, eu vou lhe dar um diazepam e a senhora volta semana que vem para a gente conversar mais um pouco. Tá? Semana que vem ela volta. Como é que a senhora está? Eu durmo um pouco melhor, mas não muito melhor. Mas eu continuo preocupada que o meu marido venha me bater, que a minha casa vai cair em cima de mim, e que a minha filha esteja estragando a minha neta. Mais diazepam, eu digo, vamos conversar uma vez por semana. Na outra semana ela não aparece. Como eu tinha o prontuário de família, a cópia do prontuário, ela estava nas minhas prioridades, eu fui atrás dela, não tinha endereço nessa época, pelo mapa do bairro, e fui à casa dela. Chego na casa dela, ela morava numa casa de 3 metros por 2. E as paredes estavam assim. A casa ia cair na cabeça dela. E aí eu estava tratando casas que caem com diazepam. E aí eu aprendi muito com isso. Entrei na casa, ela me ofereceu um chimarrão, conversamos mais um tanto. Eu digo, mas por que a senhora não foi? Porque eu estava meio doente. Eu digo, mas justamente para isso, eu sou médico, para lhe tratar. Não, mas eu não quero lhe incomodar, é que a doença eu manejo sozinha. Agora, aquelas conversas,
eu não tenho com ninguém. Eu digo, mas e essa sua casa? Essa sua casa acho que vai cair. A gente tem que erguer. Pois é, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. O meu marido é capaz de bronquear. Eu levei essa situação para a reunião de comunidade. A comunidade resolveu fazer um mutirão e aumentou a casa dela, que passou a ter 6 por 2. Ficou o dobro da casa. E ela disse, comecei a dormir melhor, agora eu converso com as pessoas da minha vizinhança, me dou bem com as pessoas me convidam para almoçar na casa delas, eu convido as pessoas para vir tomar chimarrão aqui, e estou dormindo muito melhor. E eu tirei o diazepam. Ou seja, como a gente medicaliza as pessoas. Como a gente acha que é a nossa verdade de dentro do consultório que é capaz de resolver. E se a gente não conhece a comunidade, a gente vai se dar mal quase que o tempo todo. Eu tenho orientado trabalhos de conclusão de curso, nesse sentido. Acabei de trabalhar com o pessoal do Mais Médicos de Benedito Novo, que é um município de 12 mil habitantes que tem 6 médicos de família e comunidade, ou seja, um médico para cada 2 mil pessoas, a situação ideal, e que eles estão enfrentando a pandemia de um jeito maravilhoso, mas absolutamente maravilhoso. Se organizaram para fazer visitas para consultórios específicos, para tratar as pessoas com todo respeito, para conhecer a realidade das pessoas, propaganda, prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria Econômica, né? Todo mundo trabalhando junto, e tem um relativo controle da pandemia no município de Benedito Novo. Então, esse tipo de conhecimento do estilo de pensamento da saúde coletiva, da promoção de saúde dentro da medicina de família e comunidade, para mim é essencial. E eu acho que é uma falta que a gente tem tido nas nossas residências. E tenho me proposto a colaborar se me pedirem. Por isso que eu vim. E, então, estou disponível para discutir algumas coisas, o que vocês quiserem, das minhas experiências. Professor, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Posso chamar de Marcão? Claro, por favor. A minha tia já tinha falado muito de ti, sei lá por que cargas d'água a gente nunca tinha se encontrado, né? Uma coisa doida desse mundo de desencontros, né? Pois então. Sensacional. Vou te mandar algumas coisas dela aí. Nós montamos uma apostila de agente comunitário de saúde lá Sim? em Santarém. Tu tem uma cópia disso? Olha, ela do material dela, né? Ela passou para algumas sobrinhas, minhas primas, que fizeram em enfermagem. Então eu tenho esse material todo que estava na casa dela ali nos ingleses, que foram passados para minha prima. Tá, todo o material, todinho, né? O material dela. Material, eu tinha, mas não sei onde é que enfiei isso aí. Então ela tinha uma biblioteca ali nos ingleses maravilhosa de todas as trajetórias dela, né? E foi muito importante, né? Para minha concepção familiar, né? De referência do que ela contava desde os anos 60, 70, né? Eu pequeno, mas ficou lá no mundo dos afetos, que na época não entendia muito bem o que era, que só fui entender décadas depois, já no Murialdo, né? Essa história, né, Marcão? Sei. Mas é muito importante tu trazer esses elementos do trabalho médico, porque entrou no meio da tua conversa também o pessoal de Canoas, da gestão de Canoas, o pessoal de Sapucaia, que também está com formação de medicina de família. Então, essa experiência que tu está nos brindando hoje aqui tem frutos, né? O pessoal de Canoas, Sapucaia, tem residência em São Leopoldo, tem residência em Novo Hamburgo, né? Então tu imagina, né, o eixo aqui do Transurb, que a gente chama, né? Daquela sementinha que tu viu ali, está disseminado. Então é muito importante tu trazer esses aspectos, e vou trazer um pouquinho a brasa para o nosso assado, e contar aqui para a Bianca e para a Haritana, nossas R1 que estão começando. Então, na terça-feira oposta a essa que a gente tem aqui, elas têm uma atividade de integração com toda a residência. O primeiro módulo que eles estão fazendo conjunto agora é o módulo de territorialização.
Então, é muito importante, né, para a chamada, né, teórica, para a chamada prática, isso que tu trouxeste agora, nesse tripé, né, da saúde coletiva, da saúde pública e da clínica de atenção primária, clínica de medicina em família. E eu não vou mais falar, eu vou abrir agora para os colegas que estão aqui para abusar um pouquinho de ti, para conversar contigo. Vou deixar aberto aqui então, pessoal. Por gentileza, quem está aqui, vamos ver, quem é que está de Sapucaia? Quem é que... Diga lá, quem é que está ali na Alcina? Alcina. Sabe que estava aqui escutando, né? Estava maravilhada com as histórias. É muito legal a gente escutar isso. Se apresenta aí, porque ó, às vezes... está sendo gravado para ficar registrado. Pronto. Então, assim, às vezes eu vou conversar com as meninas, com as R1, com a Haritane, com a Bianca, sobre as minhas experiências de quando eu trabalhei lá numa área rural, no interior, e eu conto para ela, e isso 3, 4 anos atrás, 5 no máximo, tá? Não é, né, tantas décadas. Mas a gente tinha, muitas vezes, a necessidade de se comunicar com os pacientes por rádio, né, com os próprios agentes de saúde. A gente deixava recado no rádio. Conto sobre os desafios que eu tinha, porque era uma comunidade que, em grande parte, só falava alemão, mas eu percebo que são reclamações, assim, Nutella. E é muito legal escutar agora do médico de família raiz, né? Qual que era a dificuldade mesmo, né? Uhum. Mas tu, Miller, Lehmann, é capaz de entender o alemão agora. Não, é só fazer de conta, eu não entendia nada. A Alcina falou ali no chat, né? Quem é que tá ali? Ah, tá bem. É que estão dentro do posto de saúde Alcina, da equipe de saúde da família, ali em Sapucaia. Os residentes não conseguem falar. Mas não tem microfone ou câmera. Que pena, que bom, que bom. A Renata é da gestão de Canoas. Renata, tu Renata eu estás... conheço. Sim. A Renata eu conheço muito. Ou não? Renata? Eu acho que sim. Vai lá, Renata. Tudo contigo aí. O microfone está desligado, Renata. Na verdade... Oi, tudo bem, Marcão? Tudo bom, guria, Renatinha? Eu fui educanda do Marcão, fui bolsista, então a gente tem aí uma história, né, lá na UFSC. Eu não sou da gestão de Canoas, quem é a minha irmã gêmea, acho que rola muita confusão com isso, mas sou preceptora da residência de Sapucaia do Sul. Sou egressa da ESP também, né, do ano entrei em 2017. E essa fala do Marcão, né, uma fala que eu já ouvi algumas vezes, mas que sempre me toca, né, para resgatar muito do que a gente acredita aí na construção da saúde, né, de uma medicina de família e comunidade. Eu acho que Sapucaia tem um programa que está se fortalecendo, eu acho muito legal trazer um pouco desse viés e dessa experiência aí que o Marcão tem para contribuir sempre, né. Então, a gente também está nesse módulo agora de trabalhar território, então acho que essa fala é super pertinente, né, para os residentes, inclusive. Então, assim, é uma honra poder estar aqui e rever o Marcão, que fazia um tempão que eu não via, estava morrendo de saudade. Renata, foi tu ou tua irmã que me fez o quadrinho daquela poesia? Eu. Ah, eu tenho guardado até hoje aquilo. Sim, que bom. Tenho guardado até hoje. Num conto que inventaram a meu respeito, Elson. Ah, é? É. Como assim? Do realismo fantástico. Foi uma coisa muito bonita. Uma homenagem que me fizeram, na verdade. E a Renata fez a homenagem por sobre a homenagem. Montaram um conto de realismo fantástico que eu tinha sido preso na Barra da Lagoa e que tinha um guri que eu trabalhava com educação com ele, e o guri era filho de criação de uma senhora, e essa senhora um dia chega no quarto do guri, está chaveado por dentro,
Ela bate, 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 não responde. Ela arromba a porta, a janela está aberta. Quer dizer, ele pulou pela janela, não tinha marca nenhuma, não tinha nada. E ela perdeu aquela criança, nunca mais viu. Procurou durante 6 meses, 1 ano, e resolveu se mudar. E quando ela se muda, começa a fazer a mudança, ela descobre um livro que eu, o médico aquele, tinha dado para ela, para o guri. E dentro do livro tem assim: liberte a tua imaginação e crie asas. E aí ela começa a ler esse livro, ela sentiu uma dor nas costas e sentiu que estava nascendo asas e se lança pela janela. Então que o nosso discurso permitia que as pessoas criassem asas. Esse é o conto que me inventaram de realismo fantástico, da mãe e da criança que criaram asas. E a Renata me fez isso num quadro. Ela leu o conto e fez um quadro para mim desse conto. Então é uma lembrança muito, muito linda que eu tenho. Que bom te ver de novo, Renata. Igualmente. A Renata, a gente tinha uma experiência, essa é outra experiência fantástica. A gente tinha um convênio do nosso Departamento de Saúde Pública da universidade. Na verdade, era muito mais comigo, com o movimento do Sem Terra. E a gente ia a Veranópolis dar aula para eles. Veranópolis era a escola do movimento do Sem Terra, a escola de técnicos em agências de saúde. E os nossos alunos iam dar aula para eles. Eles não sabiam como dar aula. Eu digo, não se preocupem, vocês vão aprender muito mais do que ensinar. Vocês vão ensinar o que pediram para vocês, como é que é a anatomia do corpo feminino. Ensinem. E daí eles vão ter um monte de perguntas e respostas e vocês vão crescer muito. Eles voltavam de lá encantados com o movimento do Sem Terra. A gente trabalhou muito tempo em Veranópolis, assessorando o movimento popular, o movimento do Sem Terra em Veranópolis. Vinha de todo o Brasil para fazer curso ali. Isso nos idos de 90. Nos anos 90, nos anos 2000. Nos anos 2000 já. De 2000 a 2005, 2007, por aí. Vários, a Flávia, que é Flávia Henrique, que é uma grande no movimento dos médicos de família, ela trabalhou muito comigo em Veranópolis. Outros médicos de família também, a Fernanda Lazari, Freitas. Este povo trabalhou muito com o movimento Sem Terra. Foi um aprendizado grande que a gente teve. Então, as experiências com o Sem Terra são maravilhosas. As minhas experiências com promoção de saúde em Veranópolis é impressionante. Em Veranópolis, eles fazem festa da lasanha, festa da picanha, tomam um vinho, que é uma loucura, e tem uma das maiores longevidades do Rio Grande do Sul. É por causa da dieta que eles fazem? Não. Por causa do exercício físico? Não. Por causa do vinho que tomam? Não. Garibaldi toma vinho e tem uma das maiores mortalidades. Então não é o vinho. Não é o resveratrol do vinho. É o que mais? Eles fazem um festival de corais. Veranópolis tem 61 corais. Cada fabriqueta de vinho tem um coral. E eles, quando fabricam o vinho, eles cantam e eles são responsáveis por todo o processo de produção. Eles, desde da plantação da uva até o esmagamento da vinha, até o engarrafamento da uva, é tudo um processo que eles acompanham do começo ao fim. Eles não entram na linha de produção das fábricas. Portanto, eles são donos dos meios de produção. E sendo donos dos meios de produção, eles têm uma saúde maravilhosa. Isso é promover saúde. Então, em cada lugar desses que eu fui, eu observo esse tipo de experiência, de como elas são enriquecedoras, entende? E quando a gente está aberto para ver, a gente aprende muito. Bom, pessoal, estou à disposição. Elson, está desligado o microfone aí. Estamos no meio desse cenário brasileiro dos anos 2020,
que mensagem tu gostaria de deixar para o futuro? Quando no futuro a gente conseguir acessar esse vídeo, né, que mensagem que tu imagina que a gente vai estar ouvindo de otimismo, de positivo? Que mensagem tu gostaria de deixar aqui para os nossos colegas do futuro? Pois então, eu discuti isso hoje de manhã. Eu estava dando aula para a graduação da medicina online e estava contando a história do SUS. E ontem à noite eu vi o Globo News, o pessoal da Organização Mundial de Saúde, dizendo a importância do SUS, o maior sistema de saúde do mundo, um sistema maravilhoso que tem sido destruído. Desde 2018, com o congelamento de verbas, a gente está sentindo o SUS destruído, e se hoje a pandemia não está pior, é porque temos SUS. E não são os hospitais privados que estão segurando os pacientes entubados. Os pacientes públicos, a gente está alugando leitos ou comprando leitos do setor privado quando era para eles cederem. Então, nós estamos muito mal administrados na pandemia. Por outro lado, o nosso discurso de ódio não adianta. A gente tem que aprender com o planejamento estratégico e entender que sem consenso a gente não vai sair desse buraco. Então, nós vamos ter que construir consensos. E se há um consenso que está firmado, ontem de noite ainda, depois dessa reportagem da Organização Mundial de Saúde, os repórteres da Globo falando sobre a importância do SUS e como o SUS tem sido fundamental, que é um patrimônio da população brasileira. Hoje de manhã, um senhor de 74 anos é vacinado em São Paulo e ele tem um cartaz: Viva o SUS! Então, eu sou um defensor intransigente do SUS. Eu acompanhei desde o começo. Eu fui orientando do Aroca, não foi à toa. Tá? Eu vivenciei esse processo todo. E eu não tenho dúvida que a gente vai reerguer o SUS. Agora, não é para já. O para já é tentar construir consensos. Não adianta apostar que tudo vai dar errado. Eu não quero que tudo dê errado. Eu quero que alguma coisa dê certo correndo. Eu quero vacinar essa população correndo. Dormimos no ponto? Dormimos. Vamos lançar o dedo para a cara? Vamos. Mas nós temos que trabalhar junto. Se não tiver uma coordenação que junte governos estaduais, a excelência dos nossos profissionais de saúde, os infectos, os epidêmios, os médicos de família, lá na base, se a gente não tiver uma organização que junte municípios, estado e governo federal, nós vamos passar de 500 mil mortos fácil. Nós já devemos estar chegando nos 300 essa semana. E vamos continuar. E a vacinação está lenta. Dormimos no ponto, dormimos. Vamos tentar fazer o isolamento, mas o isolamento depende da economia. Bom, os economistas ontem se manifestaram dizendo que enquanto tiver pandemia não tem recuperação da economia. E é óbvio. E aí se faz. Não, nós estamos fazendo um lockdown parcial. Das 10 da noite às 5 da manhã não funciona. Que isolamento é esse? Então nós vamos ter que passar dessa pandemia. Espero que a gente consiga recuperar alguma lucidez para conseguir fabricar consensos e saber que o isolamento é fundamental, que lockdown eventualmente é fundamental, que o auxílio econômico é fundamental, que vamos quebrar, vamos, mas vamos recuperar logo adiante. Já tivemos muito mais quebrados que isso. E a gente tem uma resiliência enorme. Então, e hoje a gente vê os velhinhos segurando, viva o SUS. Então nós vamos recuperar o SUS, vamos recuperar a estratégia de saúde da família, vamos recuperar os agentes comunitários de saúde, vamos recuperar o NASF, vamos recuperar as residências integradas em saúde, que é como a gente faz. Na Univale a gente dava aula teórica junto, a multiprofissional e a médica junto. Porque isso são assuntos que interessam a todos. Nos específicos, cada um tem a supervisão específica. Mas, no geral, promoção de saúde, territorialização, tudo isso é conjunto. Então, essas aulas são dadas juntas.
E isso aproxima as profissões e desmistifica essa deificação que tem o médico. A gente tem que tirar esse pedestal do nosso pé o mais depressa possível e aprender a ser gente. Eu descobri um tanto por que os médicos cubanos têm uma identidade grande com a população. Eu ainda sou tutor do programa Mais Médicos, e eu tive em Cuba em 2013, dando aula para os cubanos para se preparar para o Brasil, e eles terminavam a aula deles e iam para a fila do ônibus. Pegavam o ônibus e iam para casa. Na hora do lanche, depois das aulas, eles iam para baixo da árvore lanchar em marmita. Jogavam futebol junto com o pessoal do bairro. Eles são gente igual às outras pessoas. Portanto, eles não têm o nariz empinado. Eles são pessoas que fizeram uma profissão, mas que recebem do mesmo jeito e são tratados sem privilégio. E eles não estão pleiteando privilégio. Eles estão pleiteando ser reconhecidos no que fazem, poder colocar à disposição o que fazem e colaborar com o país deles. É uma coisa que não cabe na nossa cabeça. A gente não consegue entender isso. E eu aprendi muito com eles também. Meu Deus do céu. E eu acho que o grito é: nós vamos reerguer o SUS, nós vamos reerguer a estratégia de saúde da família. Porque eu não gosto do nome, estratégia de saúde da família. Para mim deveria ser saúde comunitária. É muito melhor, é como nasceu. O Falck tem culpa nisso. Mas eu acho que ele estava certo. Não tenho, não. Não tenho, não. Não tem? Tá. Não. Mas naquela época foi uma forma de legitimar, e foi importante. Eu acho que deveria ser medicina comunitária, saúde comunitária, melhor. E trabalhar todo mundo junto. E nós vamos voltar. E a estratégia de saúde da família, eu gostaria que fosse estratégia de saúde comunitária. E que tivesse 2.000 pessoas, que fizesse promoção de saúde, que se vinculasse com a população, que tivesse continuidade, que praticasse o método clínico centrado na pessoa e, para além dele, promoção de saúde, e trabalhasse interdisciplinarmente, interprofissionalmente. E respeitasse os agentes de saúde pelo papel fundamental que eles têm de nos apresentar a realidade da comunidade. E deixar eles serem agentes comunitários de saúde, e não fingir que eles são agentes de enfermagem. Concordo plenamente, Marcão. Concordo contigo plenamente. Que bom. Maravilha, Falck. Pessoal, nós já estamos no nosso teto, que nós combinamos com o Marcão, das 13h30, e queria conversar com vocês para ver se é possível, aqueles que têm câmera, para a gente fazer uma foto histórica aqui, para a gente fazer um print da tela e ficar na memória de todos nós esta aula aqui. Então eu peço, por gentileza, quem tiver a sua câmera, fazer a abertura da câmera e tentar fazer assim, ó, uma distância que nem o Marcão e eu estamos aqui, ó, tentar fazer uma distância aqui para não ficar muito perto, nem muito longe, né? Senão daqui a pouco a gente não se reconhece mais, fica fica todo mundo mais ou menos assim. Isso, vamos lá, gente. Eu vou contar até 3 daqui a pouco. Se bote na imagem, não pode. Isso, Beth aí arruma os cabelos, arrumando a sobrancelha, todos. Então vamos lá. 4, 3, 2, 1, olhando para a câmera. Isso! Obrigado, pessoal. Marcão, moras no nosso coração desde já. Padrinho já instituído por mim, com meu Avarindo Condão, dessa primeira turma de 2021. Haritana, Bianca, que são as nossas 2 R1 da Escola de Saúde Pública, que são decorrentes e desta semente que tu plantaste lá no Morro da Cruz, as 2 agora na comunidade, fazendo um trabalho primoroso. E aqui eu quero agradecer de público, que já está gravado, para a Gabriela, que também está nesse processo de conhecer a comunidade. Então, a Gabriela, vou colocar assim, é um R1 fake, do ponto de vista do trabalho comunitário, né, Gabriela? Então, vocês 3 que estão agora em Farroupilha, tu como R1 fake, a Bianca e a Haritana,
que vocês consigam colocar em prática para valer o C da nossa especialidade, o C de comunitária, o C de comunidade, e que vocês realmente consigam aí, já com esse 4º ano em Farroupilha, com esse projeto, colocar em prática o que o Marcão nos disse como grande aprendizado, que é aprender com a comunidade, na comunidade. Então, eu quero, de público, professor, doutor, queridíssimo Marco Aurélio da Roça. Contem já comigo. Estás convidado para uma próxima atividade que nós faremos com todos os residentes daí da Escola de Saúde Pública. Nós vamos fazer um novo encontro com não sei se tu lembra da assistente social que trabalhava lá, Marilene Lavini. Sim. A Marilene Lavini já se colocou à disposição, a gente vai fazer uma rodada com ela também sobre isso. Nós já estamos acertando tudo bonitinho, para a gente fazer mais um encontro científico afetuoso. Isso. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Já que a gente não tem o touch, isso. Apesar da minha tela aqui ser touch, mas a gente não se toca. Marcão, as tuas últimas palavras aí para a gente encerrar a nossa gravação e para a gente encerrar as nossas atividades. Um grande abraço virtual. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu estava devendo isso. Então, eu gostei de ter participado muito. Pena que a gente não teve uma interação maior, mas eu acho que em outros eventos a gente poderá ter. Quero agradecer muito vocês. Foi mais que uma aula, né? Foi uma enorme lição para a gente que está se inserindo agora numa comunidade que é totalmente nova para a gente, que, como todas, tem suas particularidades e vai ter os seus desafios. Então, nossa, um aprendizado enorme para a gente. Muito obrigada, tá? E obrigada, Elson, sempre. Com certeza também contem comigo. Obrigadão. Então, estou encerrando a gravação. Beijo pra